Olá, no vídeo de hoje eu vou falar de um tema recorrente do meu consultório, que é como eu gostaria de ser uma pessoa mais normal, assim, fazer as coisas sem ter que pensar muito, sem ter que fazer um monte de outras coisas, assim, igual outras pessoas, ter uma vida normal. Bem, meus clientes sofrem com isso e pode ser que você também sinta falta disso. Eu vou falar um pouco sobre isso. Se você não me conhece, meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta, especialista no atendimento de adultos e adolescentes sobreviventes de traumas infantis, famílias disfuncionais e da terapia breve do resgate da criança interior. Então vamos lá. Para o vídeo de hoje eu não fiz roteiro, eu vou me arriscar aqui para trazer um pouco das coisas que eu tenho percebido no meu consultório e também na minha vida pessoal, sobre essa angústia de querer se sentir normal. Eu queria fazer as coisas e não ter que pensar, e sei lá, levar para terapia, e ter que fazer atividade física. Então vamos lá. Um dos pontos, quando a gente está falando de sobreviventes de traumas, negligências, famílias disfuncionais, enfim, eu nunca sei quem é que vai ver esse vídeo e vai estar em qual categoria, e pode ser que você nem se sinta em nenhuma categoria e fala, não, eu não sou nada disso, mas queria ser uma pessoa normal. O que eu observo em consultório? Quando as pessoas começam a se dar conta de que, de fato, elas vêm de uma família disfuncional, e como é que elas sabem disso, para além de me contar sobre como que foi a infância, como foi a adolescência, como que é a própria vida adulta, convivendo com esses cuidadores primários, e mesmo os irmãos, ou mesmo casamento. Porque são pessoas que têm algumas coisas, assim, alguns sintomas. Uma certa ansiedade para estar com as pessoas, uma preocupação de, será que eu estou falando certo? Será que eu me comportei certo? Percebendo como que algumas falas de algumas pessoas afetam muito. Então, alguém me fala de um problema e eu fico pensando sobre aquilo, como se aquele problema fosse meu, e eu quero ajudar a pessoa. Ou então eu fico muito incomodada quando eu dou um conselho para a pessoa que reclamou comigo e ela não tomou a atitude que eu falei com ela. Poxa vida, que coisa chata. Ou então eu mudo de humor, assim, tô com a pessoa que eu me relaciono e tem uma alternância de humor, parece que às vezes eu amo essa pessoa, parece que às vezes eu odeio, é muito esquisito isso, né? Ou eu não consigo me relacionar, eu não uso aplicativos de relacionamento, poxa vida, todo mundo consegue, menos eu, o que será? Bem, quando a gente vem de uma família disfuncional, quando a gente conviveu com disfuncionalidade ligado ao abuso emocional, psicológico, inconstância, ambivalência, cuidadores que às vezes cuidavam, cuidadores que às vezes não cuidavam, pressão, você tem que ser desse jeito, você tem que saber fazer, você não sabe nada, você não presta para nada. Em geral, o que essa criança vai crescer é com um sistema nervoso muito sensível, muito abalado. É como se você tivesse o tempo todo ali pisando em ovos, o tempo todo com uma sensação de você pega, você descoberta, vai chegar alguma coisa muito ruim, vai acontecer alguma coisa muito ruim comigo. Esse é um relato bastante comum. Isso denuncia que o seu sistema nervoso ele está abalado, hipersensível. Isso é esperado em pessoas que vêm de famílias disfuncionais, e aí a gente precisa ter algumas atitudes para acalmar esse sistema nervoso, né? Tecnicamente, a gente tem um nome para isso. A pessoa que está em constante hipervigilância, hipersensível, está ali ligada em tudo, ou muito, 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 muito distraída, o que em geral isso está falando para a gente? É uma pessoa que está com o simpático, o sistema simpático, o tempo todo ligado. O sistema simpático ele existe para nos proteger, né? A gente tem uma parte do nosso cérebro que é ligado à nossa parte primitiva, também chamada de reptiliana, límbica ali,
onde tem a presa e o predador. Então, ao menor sinal de ataque, o meu cérebro entende isso e liga ali o simpático e eu entro em luta e fuga, ou então eu me finjo de morto, se eu for principalmente uma criança, uma pessoa que está ali numa situação que ela não tem como escapar mesmo da situação. E essa pessoa, ela vive poucos períodos de parasimpático, que é um momento de relaxamento, é um momento onde eu estou calma, eu estou tranquila, e aí eu posso elaborar, eu posso processar o que aconteceu. Crianças que vêm desse tipo de situação no sistema familiar disfuncional, elas estão sempre ligadas ali no 220, né? Ou muito para dentro, que é a dissociação. Para entender tudo isso, vou deixar minha playlist aqui do livro O que Aconteceu com Você, tá? Onde o Bruce Perry e a Oprah Winfrey traz uma explicação muito acessível e detalhada sobre por que o trauma nos afeta, por que a negligência nos afeta e mexe e bagunça o nosso sistema nervoso. Dito isso, se você tem esse sistema nervoso aí hipervigilante, hipersensível, sempre nesse lugar de luta e fuga e muito pouco desenvolvimento do seu parasimpático, isso também está denunciando um pouco de que o seu córtex passa mais tempo desligado. Isso significa que, quando o meu córtex passa mais tempo desligado, eu não consigo ter atitudes lógicas, racionais, lúcidas. Eu só consigo agir em desespero, em defesa. Ou eu estou lutando ou eu estou me defendendo. Eu não consigo elaborar e ter o insight, sabe a ideia? Ah, é isso que eu vou fazer. Ah, essa é a melhor opção. Não, eu estou só me defendendo, lutando. O estado do sobrevivente, certo? E aí, o que a gente precisa fazer para lidar com esse sistema nervoso? Porque uma das questões é, quando eu venho desse tipo de família, desse tipo de experiência, não é que vai chegar na fase adulta e eu vou dizer... Ah, não estou mais com a minha família, estou num lugar super legal, está tudo bem comigo, e agora eu não vou sentir mais nada daquelas coisas. Não, porque o cérebro, essa parte primitiva, ele não faz relação com o tempo. Então, se você vive uma experiência que o seu corpo entende que é parecida com a da sua infância, você é engatilhado, você volta para lá e você tem todos os sintomas que você teve na infância. E é por isso que algumas pessoas acham muito estranho. Ué, por que eu estou indo nessa festa e estou tão preocupada, e estou tão nervosa, e estou tão ansiosa, e dormi pensando nisso, não consegui dormir, eu sonhei com isso. Isso é sinal de que tem alguma coisa aí nesse sistema nervoso que ele está hipersensível, hipervigilante, alguma coisa foi gatilho nessa história. E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa desenvolver o parasimpático. A gente precisa ter momentos de calma e de relaxamento. Como? De muitos jeitos juntos e necessários. Se você já vem me acompanhando, deve estar careca de saber, cabeluda de saber que eu vou falar a mesma coisa de sempre. Os 3 pilares de autocuidado. O que acalma o meu sistema nervoso? Dormir bem é o primeiro, é o top da lista, e ter um jeito de dormir bem, ter uma rotina para isso, tá? Não é dormir muito, não é sobre isso. Eu tenho um vídeo aqui só falando como dormir bem. Você precisa ter uma alimentação saudável e você precisa fazer atividade física. Ah, não gosto. Sinto muito. Acha alguma coisa que você goste para se movimentar, porque 3 pilares de autocuidado para alguém que não se sente normal nesses quesitos que eu trouxe aqui, porque claro que não se sentir normal pode ter uma pá de coisas, muitas coisas. Mas se você minimamente se identificou aqui sobre ter acontecido alguma coisa na infância, você ter algumas ansiedades e preocupações que logicamente não faz sentido, você percebe que outras pessoas estão ok com aquilo e você está com taquicardia
e a respiração está ofegante, é bem provável que você venha de um histórico de família disfuncional e tem um sistema nervoso abalado, hipersensível, hipervigilante. Então, você vai ter que fazer os seus 3 pilares, gostando ou não. Se você quiser ter minimamente qualidade de vida, tá? Porque um sistema nervoso hipervigilante, hipersensível, ele tem tempo para dar conta de estar o tempo todo em luta e fuga. Chega uma hora que ele fala, meu bem, acabou a reserva aqui de ficar em luta e fuga, porque nós, como seres humanos, a gente não foi feito para estar nesse estado. A gente precisa ficar muito pouco tempo em estresse chamado negativo ou prolongado. A gente tem um tempo, em geral, algumas pessoas e algumas pesquisas mostram, né, que uma das linhas finais são os 30 anos. E é muito comum que algumas pessoas entre 30 e 35 anos tenham uma depressão profunda e aí, em geral, quando vai usar algum medicamento ou vai ter um histórico ali de uma depressão avassaladora. É o corpo dizendo, acabou a minha reserva de energia para te manter em luta e fuga. Ou você aprende a se relaxar, ficar calmo, ou então eu não vou aguentar. E aí você não tem qualidade de vida, e aí não consegue fazer minimamente as atitudes, as atividades necessárias para estar vivo, né? Tá viva. Essa é a questão. Então, a notícia ruim é essa. Enquanto você não se informar e colocar isso em prática, porque, e aqui eu tenho um vídeo também falando sobre autocuidado, como que crianças de famílias disfuncionais não sabem o que é uma rotina saudável, não receberam isso. E aí, claro, é esperado que você, enquanto adulto, não goste, por exemplo, de cozinhar, de fazer atividade física. Para que eu vou comer aquele negócio que demora a ficar pronto se eu posso comprar uma coxinha com refrigerante ali na esquina, baratinho, gostoso? Para que eu vou fazer uma salada? Coisa mais sem graça. Eu fazer atividade física, acordar cedo, não vou fazer isso. Isso pode ser só um sintoma de alguém que muito cedo não entrou em contato com atividades saudáveis, vida saudável, rotina. E eu não estou falando nada mirabolante. Eu estou falando o que é que minimamente uma criança precisa para se desenvolver neurobiologicamente, emocionalmente, psicologicamente saudável, minimamente. Em geral, as crianças de famílias disfuncionais, elas não tiveram isso. Então, fica realmente muito difícil na vida adulta achar gostosinho ter atividade saudável. Possivelmente você não vai achar no início. Depois, conforme você for colhendo frutos, aí você vai falar, poxa, esse negócio aqui é bom mesmo, minha vida está bem melhor, né? E aí, nesse quesito, quando você tem a informação, começa a colocar em prática e percebe que não dá para você levar uma vida de oba-oba, como você talvez veja algumas pessoas que, sei lá, tá bebendo, tá fumando, tá cheirando, não faz atividade física, come mal, né? E é inteligente e, sei lá, tá tendo uma vida legal. Primeiro que isso é muito suspeito, porque essa coisa da comparação, em geral, ela tem muitos erros. Né? A gente nunca sabe o que de fato uma pessoa está vivendo internamente, o que é que ela está sentindo. O fato dela agir de uma determinada forma não fala tudo sobre uma pessoa, fala alguma coisa sobre essa pessoa. Né? E você só pode saber de você, certo? A comparação é um grande problema. Mas ela acontece, é humana fazer isso. Mas ainda assim, quando você acessa esse lugar onde eu vou precisar cuidar desses 3 pilares minimamente na minha vida. E aí você vai sentir claramente, quer ver um ponto que todos os meus clientes sentem? A hora que ajusta a rotina de sono, com pequenas atividades, entre 3 e 6 meses, essa pessoa começa a sacar, eu estou com outra energia, eu estou com outra disposição.
a minha atenção, a minha apreensão das coisas está melhor. Atividade física. A pessoa está ali pilhada, está super ansiosa, vai para a atividade física, ela volta outra. Algumas pessoas levam pouquíssimas semanas e já vê isso. E eu não estou falando de resultado estético, não é sobre isso. É sobre uma organização, um bem-estar emocional. E isso para uma pessoa que convive com ansiedade, com preocupação, com ruminação, com pensamentos intrusivos, é uma bênção. É uma bênção acessar isso. E o único jeito de você saber é fazer, né? E tem um super outro desafio, que é como é que eu faço essa rotina ter constância? Bem, se você vem de uma família disfuncional, possivelmente a coisa que você mais vai levar tempo para ter na sua vida é constância de rotina e qualidade de vida. Porque constância de rotina e qualidade de vida se chama amor próprio, autocuidado, e isso você não recebeu, isso você não aprendeu. Então, agora você vai trocar a roda da bicicleta com ela em movimento. O tempo para se ter aprendido isso se tornar automático na sua vida, ele não aconteceu, ele já passou. Agora você vai ter que fazer esforço. Vai fazer esforço. E para fazer esse esforço de ter os 3 pilares de autocuidado, minimamente, tem muito mais coisa que isso. Mas vamos começar pelo básico. 3 pilares de autocuidado para desenvolver essa musculatura do parasimpático. Lembra o que eu falei? Como é que eu acalmo o meu sistema nervoso? Como é que eu ensino para esse sistema nervoso que eu não sou mais criança, que eu não sou mais adolescente, né? Para quem não está mais com a família disfuncional, ou algumas pessoas aí de um ambiente disfuncional, poder dizer para esse sistema nervoso, não, agora a gente está em outro lugar, agora eu estou na minha casa, agora está tudo bem. Isso vai levar tempo, certo? E claro, vai ter muitos tropeços aí, então você pode ficar anos construindo essa rotina. Qual que é o segredo? Não desistir. Não desistir. E claro, é muito importante você estudar, se informar, porque esse tema sobre traumas, sobre famílias disfuncionais, primeiro que tocar nesse tema família é tocar num tema muito delicado, quando a gente fala de uma sociedade como a sociedade brasileira. A depender da região que você mora, então, nem se fala. É um pecado, ainda que você não tenha religião. A gente está tocando num lugar muito sensível, certo? Numa casa de marimbondos, eu diria. Então, é difícil, inclusive, ter pessoas para conversar sobre isso. Então, você vai precisar, sim, procurar conteúdo, selecionar o que faz sentido para você, o que não faz. Né? Num primeiro momento, pode vir muita negação. Esse é um dos pontos que eu percebo no relato dos meus clientes. Né? Quer ver um relato muito comum? São os problemas de adicções. É muito esperado que os sobreviventes de famílias disfuncionais apresentem dependências de comportamentos de pessoas e de substâncias. Isso é esperado. Por quê? Porque foram essas dependências que manteve minimamente essas pessoas vivas, ou porque elas ficaram anestesiadas, ou porque foram uma distração e ela não tinha que lidar com aquele ambiente caótico, dolorido. Então, essas drogas de escolha, elas ajudaram muito, certo? Só que tem um preço, né? Porque a droga de escolha não é você ficou bem, aí você fala, não quero mais essa droga. Não, a bagunça química no seu cérebro já aconteceu. Já aconteceu. E, em geral, aconteceu na pior fase, que é a fase de neuroplasticidade passiva. Infância, adolescência, até seus 24, 25 anos. O que a gente vai ver? É muito comum em consultório ver que essas pessoas começaram com a dependência de substâncias, comportamentos e pessoas por volta ali dos 10, 11 anos. E estão aí lutando 30, 40, 50, 60 anos ainda em uso dessas substâncias e dessas drogas de escolha. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, acompanha
o livro Nação Dopamina, eu estou gravando os vídeos para explicar por que é que a gente fica dependente e por que é tão difícil sair dessa dependência, certo? Então, é muito trabalho esse lugar de tomar essa consciência. Então, você vai ter que se informar, fazer seleção e vai lidar com a negação. Acabei me perdendo aqui no raciocínio, mas é isso que eu vejo em consultório. Então, por exemplo, algumas pessoas apresentam questões com a comida, questões com a bebida. E aí, quando eu vou abordar isso em consultório, em geral, qual é a resposta da pessoa? Não, eu não tenho isso. Não, não é bem assim. Quando eu falo, olha, tudo aponta para você estar tendo dependência, vamos fazer um protocolo de abstinência, visita a Irmandade de 12 Passos, AA, comedores compulsivos, codependentes anônimos. Em geral, as pessoas se ofendem, sentem vergonha, e isso é compreensível, isso é humano. A nossa primeira reação é a negação. Isso já é descrito pela psicologia. É a negação. Conforme o tempo vai passando, conforme o vínculo terapêutico vai acontecendo, essa pessoa vai vendo que realmente tem uma coisa ali que ela não consegue sair, que ela está recaindo, e algumas, em algum momento, topam visitar uma reunião de uma Irmandade de 12 Passos relativa ao tema do que ela está vivendo, e, em geral, o que ela descobre? Sim, eu estou dependente desta droga, deste comportamento, e eu preciso de ajuda. Porque a boa vontade, ela é importante para, beleza, eu quero saber mais, eu estou aberta a saber mais sobre isso aqui, então eu vou me cuidar, vou experimentar esse negócio de 3 pilares, vamos ver o que vai dar. Deixa eu visitar aqui essa Irmandade de 12 Passos, deixa eu ler esse livro aqui, vamos ver que história que é essa. E aí, isso é preciso ter boa vontade, mas dizer, não, eu sou uma pessoa adulta, imagina que eu não consigo, eu vou deixar a bebida me controlar, eu vou deixar essa droga me controlar, essa pessoa me controlar? Vai. Sabe por que vai? Porque isso não depende da gente. A nossa boa vontade, ela vai até a página 5. Depois disso, você precisa de ferramentas, de profissionais, de ajuda, de um monte de coisa. Infelizmente, não é tão simples assim. O ser humano é muito complexo, muito complexo. E se a gente não admite esse lugar de, realmente, eu preciso de ajuda, se eu não tiver os 3 pilares em dia, eu dou defeito. Eu fico muito mal, eu faço mal às pessoas, eu faço mal para mim mesma. É muito duro ter que admitir isso. Mas quanto antes você se abrir para esse lugar de o que eu aprendi sobre amor, não é amor. Eu gosto muito disso que o Bruce Perry fala no O que Aconteceu com Você, que é, você vai amar do jeito que você foi amado na sua infância. Para a gente superar isso, precisa de muito trabalho, muito trabalho. Eu acho que tem 3 livros muito interessantes se você, assim, está começando do zero, não entende nada desse negócio de família disfuncional, de dependência, que viagem é isso. 3 livros podem te ajudar bastante. Primeiro, eu Volto ao Lar. Inclusive, já tem audiobook dele aqui no YouTube. Ele é um livro onde o John vai falar detalhadamente sobre como uma família disfuncional se comporta, ele dá exemplos, ele fala dele próprio. Então, acho que ali pode ser um começo. Começa a ler o livro, vê se você dá conta. Às vezes o conteúdo pode impactar pessoas e ele mesmo aconselha, para de ler, não faça as atividades. Começa a ler a parte teórica do livro. Volta ao Lar, do John Bradshaw. Segundo livro que pode te ajudar, apesar do nome, depende se você é homem ou mulher, leia esse livro, porque a Robin vai explicar muito bem sobre famílias disfuncionais, especialmente quando ela diz assim, famílias disfuncionais, em geral, não falam do problema que está acontecendo de fato, fala sobre outras coisas em volta e não fala do problema que precisa ser falado, que é o livro Mulheres que Amam Demais, que também tem audiobook gravado aqui no YouTube. E um terceiro livro
que tem uma linguagem muito acessível e você não precisa se identificar com o tema, com nenhum dos três. Só vai lá e lê e ouve a parte de família disfuncional. Como a infância pode afetar a vida adulta? Codependência nunca mais. É um livro escrito por uma mulher que não é terapeuta, então ela conseguiu ali uma linguagem, ela fala dela, porque ela é uma codependente, e ela vai explicando características de famílias disfuncionais. E aí pode ser que você entenda, né? E se identifique e fala, poxa, eu tenho essas características, isso aconteceu comigo. Então, de fato, eu preciso de ajuda. E aí pode ser que você está escutando aqui e pensando, te enganei, né? Como ser uma pessoa normal? Primeiro que eu não tenho uma opinião formada sobre o que é ser uma pessoa normal, e eu nem sei se isso existe, e nem sei se é bom ser isso. Isso aí cada um que vai tirar o seu próprio julgamento sobre se isso é bom ou é ruim. Certo? Eu gosto de algumas frases que dizem, né, que uma sociedade tão doente como a nossa, ser normal é ser doente. Eu me identifico com essa fala. E aí, quando a gente vem de uma família disfuncional, admitir isso e entender que a gente precisa, sim, de alguns cuidados especiais com a gente mesmo e com os outros, pode ser que isso seja muito frustrante e está tudo bem. Mas admitir isso pode te ajudar muito a construir relações que de fato você quer e considera que vai te ajudar a ter uma vida melhor, com você mesmo e com as outras pessoas. Me conta aqui nos comentários. Você também luta com isso? Tem vontade de se sentir uma pessoa normal? Não se sente? Como é que você lida? Já aceitou? Não? Gostaria de aceitar? Me conta aqui, eu vou gostar de saber. Se você é novo, se você é nova por aqui, deixa seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante. Se inscreve no canal se ainda não se inscreveu. Toda segunda, às 7 da manhã, tem vídeo novo de psicoeducação. Na quarta, ao meio-dia, tema recorrente de consultório. Os temas são escolhidos pelos meus seguidores no Instagram, no @Thais_Tosati. E sexta-feira, às 18 horas, tem o livro A Nova Menopausa, da doutora Mary Claire. Muito obrigada e até o próximo vídeo.